Nós imitamos a quem? Quem tem sido o nosso pai, a nossa referência? A maneira que nós tratamos a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos negócios, se parece mais com o nosso pai natural, que talvez não tenha sido a melhor referência de integridade, de equilíbrio, né? Ou tem sido o nosso pai celestial? Então nós temos que analisar isso. O nosso padrão é do pai celestial, do nosso pai eterno? Olá, Deus abençoe, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem. E eu quero que você analise pontos importantes para a sua vida, para o seu dia a dia. E antes eu gostaria de ler para você duas referências para que a gente venha analisar a seguinte questão. Quem você imita? Quais são as suas referências? Você se parece com quem? Então vamos analisar isso. Lucas 15, 20 a 24. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E aqui em João 5,19 diz assim, Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho faz também. Então nós temos que analisar exatamente isso. Nós imitamos a quem? Quem tem sido o nosso pai, a nossa referência? Porque aqui Jesus fala exatamente isso. O filho vai fazer o que vê o pai fazer. As nossas reações, as nossas palavras, a maneira que nós tratamos a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos negócios, se parece mais com o nosso pai natural, que talvez não tenha sido a melhor referência de integridade, de equilíbrio, né? Ou tem sido o nosso pai celestial? Porque nós vamos imitar alguma coisa, nós vamos ter uma referência, ou nós vamos imitar aquela referência, ou nós vamos ter uma consciência para não reproduzir aquele padrão novamente. Então nós temos que analisar isso. O nosso padrão é do pai celestial, do nosso pai eterno? O nosso pai celestial nos recebe de braços abertos. Ele derrama compaixão, ele derrama amor sobre nós. Então será que tudo isso que nós recebemos de Deus, todo esse amor, essa paciência, essa oportunidade, será que nós temos aplicado realmente no nosso dia a dia? Nós temos liberado amor, nós temos feito o nosso máximo em prol das pessoas, deixado uma marca realmente de um homem de Deus, de um cristão verdadeiro? Analisa isso. Lá no seu trabalho, você tem sido uma pessoa generosa, íntegra, que apoia as pessoas, que quer que todo mundo cresça, na sua casa, no seu casamento, né? O que tem feito você se parecer mais com Jesus? Ou não, talvez. Talvez está faltando perdão, talvez esteja faltando compaixão. Deus nos dá graça, né? Às vezes a gente tem coisas na nossa vida, que acontecem na nossa infância, por exemplo, de traumas, mágoas, mas se a gente pede graça do Senhor, Ele nos dá. Então, às vezes falta perdão, às vezes você precisa perdoar até seu próprio pai, perdoar sua mãe, perdoar o seu cônjuge, perdoar um filho, né? E o Senhor nos dá graça, porque não dá pra gente falar que ama a Deus, mas odeia uma pessoa. A palavra nos mostra claramente sobre isso, porque uma coisa é eu falar que eu amo a Deus, outra coisa, porque é o segundo mandamento, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então muitas vezes a pessoa diz, não, Deus é tudo na minha vida, mas onde tem amor, não pode ter ódio, não pode ter mágoa. Nós precisamos ser pessoas livres.
Então não guarda nada, toma essa decisão na sua vida, seja uma pessoa livre. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda. Qual é a dificuldade? Qual é a barreira que ainda nós mantemos, que tem impedido que o poder do Senhor se manifeste nas nossas vidas? E eu não estou falando que é fácil. Tem muita coisa que com certeza é muito difícil, mas com Jesus é possível. Esse é o ponto. Pode ser muita coisa que para a nossa carne é muito difícil, mas quando a gente pede ajuda ao Senhor, quando a gente se envolve com as coisas certas, é possível. As coisas podem estar travadas na sua vida justamente por conta dessas feridas. Porque a pessoa não se liberta. Como é que Deus vai poder trabalhar, operar na vida de uma pessoa se ela continua cheia dela mesma, cheia de mágoas, cheia de sentimentos? Como é que o Espírito Santo vai habitar numa casa que é cheia de sujeira, cheia de velharias, cheias de coisas do passado, né? Uma pessoa que a palavra me ensina, né? Pensa no que edifica, no que constrói, no que traz, no que tem excelência, no que tem boa fama, no que tem honra. E eu só penso em mágoas, em ofensas, no que me fizeram, nas traições, a me puxar o tapete, me enganaram. O Espírito Santo não vai trabalhar aí, porque é uma casa que já está ocupada por outras coisas. A gente pode lembrar daquela passagem de Ezequiel, onde há o vale de ossos secos. E o Senhor fala para a gente, profetiza sobre isso, declare sobre isso. Então, não é pelo outro. Você não vai fazer perdoar ou porque você é muito bonzinho e porque o outro merece. Não, você vai fazer porque você entendeu. Essa é a consciência de Deus. A gente faz as coisas porque nós entendemos que isso vai atrair bênçãos para as nossas vidas, que isso vai atrair favor para as nossas vidas. Então, Deus quer que nós venhamos a romper. Deus quer que você rompa. Deus quer que você vá além da sua capacidade, que você acha que é uma capacidade natural e limitada, e realmente é. Pela nossa força natural, a gente tem uma capacidade muito limitada. Mas quando a gente pede ajuda do Senhor, quando a gente se envolve com as coisas certas, quando a gente pede graça, quando a gente pede ajuda do Senhor, quando a gente se abre, Senhor, eu não quero mais fazer porque eu estou com vontade ou porque eu tenho vontade de fazer isso. Não, eu vou fazer porque eu entendi que isso agrada o Senhor. Então eu vou liberar perdão, eu vou ajudar as pessoas. Então faça isso nesse momento, né? Declare, abençoe as pessoas, abençoe o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, o seu irmão, todas as pessoas, abençoe seus familiares, declare vida, abençoe, declare prosperidade, declare fluidez na vida daquelas pessoas. Às vezes elas estão levando a vida delas e a gente está com a nossa travada. Não faz sentido isso, né? E como a palavra nos ensina, eu não tenho galardão nenhum, recompensa nenhuma, abençoando quem me ama, quem me faz bem, mas eu recebo as bênçãos, o favor do Senhor, eu abro portas quando eu abençoo justamente quem não quer o meu bem. Então isso é ser um cristão, isso é ser uma pessoa que teme a Deus, isso é ser uma pessoa que vive pela fé, porque tudo é pela fé. Se não é pela fé, é pela carne. E a carne, como diz o Senhor Jesus, não produz nada que se aproveita. Então, declare coisas poderosas na vida dessas pessoas e perdoe, quebre as barreiras, olhe para frente, não seja mais uma pessoa que está presa a uma coisa, a um sistema. Quem ganha com isso é você e seus descendentes. Você não quer ser uma bênção para as futuras gerações? Então quebre tudo isso, não carrega mais nada. Você pode, com a ajuda do Senhor, nós podemos. Peça ajuda a Deus e você vai ver como tudo vai fluir de uma forma diferente, ok? Se você gostou desse vídeo, se foi bênção para você, eu convido que você esteja aqui inscrito no meu canal, que você coloque aqui um comentário, que são importantes para nós, esse feedback, que você dê o seu like e que você mande para mais pessoas, porque homens de verdade mudam o mundo. Então, tome a sua decisão, seja um homem de Deus e você vai ter força e graça para mudar tudo que é necessário em nome de Jesus, ok? Que você tenha um dia abençoado, fique com Deus, um abraço.